Fala, campeão! Dr. Jardel Rodrigues aqui. E hoje a gente vai conversar sobre o tema glaucoma, o que todo médico precisa saber. Ora, se você parar para conversar com seus colegas de classe, alguns colegas terão dificuldade na definição do termo glaucoma, né? Imagina, se a classe médica tem dificuldade em definir, imagina o conhecimento dessa patologia na população em geral. E qual seria a importância disso? É que o glaucoma é uma doença que vai ser tratada pelo médico oftalmologista, porém, na grande maioria das vezes, para o paciente chegar no oftalmo, ele vai precisar ser percebido no médico, geralmente na unidade básica de saúde. E aí eu separei alguns dados para você. Olha só, glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo, perdendo apenas para a catarata. Porém, a catarata é reversível. Dessa forma, glaucoma se torna a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Eu selecionei uma imagem para que você perceba. No lado esquerdo você tem a visão de uma pessoa sem glaucoma, uma visão normal. Do lado direito, uma imagem de uma pessoa com visão, é o que seria a representação aí de uma pessoa com glaucoma avançado, né? A pessoa vai perdendo visão de fora para dentro. O problema é que quando ela começa a perder visão, ela não percebe que está perdendo visão, né? No primeiro momento ela não percebe, né? E aí vai agravando até ficar uma visão em túnel. A definição de glaucoma: neuropatia óptica caracterizada pela perda de células ganglionares da retina e seus axônios, atrofia do nervo óptico e perda progressiva da visão. Então vamos lá, é uma doença do nervo óptico, caracterizada perda de células ganglionares da retina. Se você lembrar das aulas de neuroanatomia, você vai perceber que a retina ela é dividida em 10 camadas. E de fora para dentro, a oitava camada é composta por células ganglionares. Os axônios dessas células, que vale ressaltar que eles são não mielinizados, esses axônios irão formar o nervo óptico. Então, dessa forma, glaucoma é um problema nas células ganglionares e, consequentemente, no nervo óptico. Uma segunda definição seria, essa definição é do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença do glaucoma, SUS 2018. Glaucoma é uma neuropatia óptica com repercussão características no campo visual, cujo fator de risco é o aumento da pressão intraocular e cujo desfecho principal é a cegueira irreversível. Fator de risco é a pressão intraocular, que geralmente nós chamamos de PIO, pressão intraocular. Porém, o aumento da pressão intraocular não é sinônimo de glaucoma. Nós acabamos de perceber que glaucoma é um problema nas células ganglionares da retina, seus axônios e, consequentemente, o nervo óptico. Separei esse é um desenho esquemático, a parte externa do olho, né? Tá aí na parte anterior a córnea, a esclera é a parte branca, né? E aí já dando um destaque ao nervo, que é essa parte amarela. Uma outra imagem, né? Aí já no corte axial, a 1, né, representa a córnea, o 2 é a íris, né, aquela parte colorida do nosso olho, o 3 é o cristalino, tá? E aí você vê a parte interna do olho é a retina, tá? A retina e a continuação aí o nervo óptico. Uma outra visão, né, dando uma ênfase na retina e no nervo óptico. 67 milhões de pessoas no mundo são afetadas pelo glaucoma. Esse dado ele foi retirado de 2018. Naquela época, a Organização Mundial de Saúde já previa para 2020, né, que 80 milhões de pessoas, né, em 2020 seriam afetadas pelo glaucoma. E olha só que dado importante, 10% ficarão cegas. Né? Pessoal, 10% de 80 milhões, 8 milhões, é uma quantidade de pessoas no mundo inteiro maior que a população da cidade do Rio de Janeiro. Quais são os fatores de risco, então? Olha, pressão intraocular aumentada é um fator de risco importantíssimo, porém esse aí você não vai detectar no seu consultório, né? A aferição da pressão intraocular ela é feita pelo médico oftalmologista, né, com o auxílio de um equipamento chamado de tonômetro, geralmente um tonômetro de aplanação. Vale ressaltar também, né, que ela não tem relação direta com a pressão arterial.
Não é porque o paciente é hipertenso que ele vai ter uma elevação na PIO. Não está diretamente relacionado. Idade acima dos 40, você consegue perceber a escavação do nervo óptico aumentada. Essa alteração ela também será percebida pelo médico oftalmologista. Etnia, né? Negro, né? Para glaucoma de ângulo aberto, amarelo, glaucoma de ângulo fechado. A história familiar é muito importante. Diabetes mellitus tipo 2. Pessoal, cuidado aqui, tá? Todas as vezes que você estiver no consultório e perguntar, o senhor tem pressão alta? Ele vai dizer, tem. Tem diabetes? Tem. Liga a luzinha amarela. Ele é hipertenso e diabético. Você vai pensar em quê? Insuficiência renal. Né? Você vai observar a função renal desse paciente, importantíssimo. O senhor tem diabetes? Tem. Liga a luzinha amarela para glaucoma. Tá? Quanto? O senhor ficou sabendo da diabetes há quanto tempo? Quanto maior o tempo de diagnóstico, maior a probabilidade de alteração na retina. Com relação à história familiar, estudos revelaram que basta um caso na família, né, para aumentar significativamente a chance de o indivíduo desenvolver a doença. Tá? Melhorando um pouco mais esse dado, olha só, quem tem um irmão, por exemplo, com glaucoma, aumenta em quase 10 vezes a chance de desenvolver glaucoma, né, em relação à população geral. Tá bom? E aí você vai abrir o seu CID-10 e você vai encontrar esses termos assim, ó, glaucoma primário de ângulo aberto, de ângulo fechado, traumatismo ocular, secundária à inflamação, secundária a outros transtornos, glaucoma secundário à droga, glaucoma, outros glaucomas, glaucoma congênito. Pessoal, você não precisa ter conhecimento, você não precisa classificar o doente, né? Porém, você precisa perceber que uma forma de tratamento, um tratamento primário, é reduzindo a pressão intraocular. Isso geralmente vai ser realizado através de medicamento, né? Existem 4 classes, tá? Beta-bloqueadores, inibidores da anidrase carbônica, os alfa-agonistas e os análogos de prostaglandina. Você também não precisa saber, ter um conhecimento aprofundado dessas classes, porque esse manuseio ele vai ficar a cargo do oftalmologista. Porém, o que você precisa entender é que esse tratamento ele vai ser realizado através do uso de colírios. Né? Nesse momento eu quero fazer uma observação, abrir um parênteses. As imagens que estão aparecendo para você são puramente ilustrativas, eu não tenho nenhuma relação com esses laboratórios que estão aí representados, tá? Apenas retirei só para ilustrar a aula a imagem desses colírios. E qual é o cuidado que você vai ter, né, com o paciente que faz uso do colírio? É o uso incorreto. O paciente que usa o colírio de uma forma inadequada aumenta a chance de toxicidade sistêmica. Por quê? Porque acaba que ele vai mais beber o colírio do que fazer uso, na realidade, uso tópico no olho. Como assim beber o colírio? Vocês já ouviram falar em gosto de lágrima? A lágrima ela vai ser drenada através do ponto lacrimal, do canal, saco lacrimal. Existe uma bomba e essa bomba ela é ativada toda vez que você pisca. Né? E aí essa lágrima vai ser drenada, ela vem para o nariz, né? Mais tarde nasofaringe, mais tarde ela vai descer, orofaringe, você vai sentir o gosto de lágrima. Quanto que o olho comporta? Uma gota. O colírio é para ser pingado uma gota em cada olho, independente do colírio. Não existe prescrição de 3 gotas de uma vez só. O olho só comporta uma gota. Segundo, desperdício do colírio. E terceiro, ora, se o paciente está desperdiçando o colírio, consequentemente esse colírio não vai alcançar o seu objetivo, né? É fundamental que o médico invista alguns minutos no ensino da técnica adequada do uso de colírio. Nesse momento, vale a pena o médico parar alguns minutos e conversar com o paciente sobre o uso correto da medicação. Pedir para o paciente mostrar como é que ele usa o colírio em casa. Pessoal, observa que a grande maioria desses pacientes são pessoas acima de 60 anos, 65 anos, que já têm uma baixa acuidade visual. Às vezes com óculos, em função da catarata, ele tem uma baixa acuidade visual. Um outro ponto importante é que na grande maioria das vezes ele vai instilar esse colírio em pé, o que é uma péssima ideia. Né? O ideal é esse paciente deitado, né? Sentado ou deitado, né? Onde ele puxaria a pálpebra inferior, colocaria uma gota do colírio, fecharia o olho e iria fazer uma pequena compressão, evitando que esse colírio seja drenado para a cavidade nasal. Essa seria a forma correta do uso do colírio. Quanto tempo esse paciente precisa ficar com o olho fechado, né? E pressionando aqui o cantinho? Quanto tempo? 3 minutos seria o ideal.
Gostaria de encerrar esse encontro com a seguinte frase: glaucoma é uma causa mundial de cegueira irreversível. Dessa forma, ela deve ser lembrada, deve ser investigada e, uma vez detectado, deve ser tratado. Esse paciente ele precisa ser acompanhado, né, para evitar a perda total ou parcial da sua visão. Fiquem com Deus. Um grande abraço.